E aí, galerinha, tudo bem? Tranquilão? Bora lá então, para a gente seguir com a nossa matériazinha para a próxima prova, né? Tivemos aí alguns feriados, né? Faz um tempão aí que a gente não se vê, né? Então, bora lá, vamos nessa. O tema então é industrialização do Brasil, né? Para a gente começar, para a gente dar início a esse tema, a gente precisa exatamente voltar no período que o Brasil não tinha indústrias, né? E notavelmente é um período bastante grande, né? O Brasil é uma colônia de exploração, certo? Isso quer dizer que o Brasil não é uma colônia de povoamento. Ah, que gênio, né? Então, na verdade, você precisa ter isso em mente para você fazer uma diferença bem simples. Como o Brasil é uma colônia de exploração, a ideia da nossa metrópole de Portugal é simplesmente obter renda, lucro em cima do Brasil. Então, qualquer atividade que traga lucro será adotada. Então, a ideia não é você criar um país forte, uma nação íntegra aí para o futuro ou coisas do tipo, né? Então, simplesmente é você conseguir ganhar dinheiro com o Brasil. E para que isso ocorra, né, a nossa colônia vai criar diversos ciclos econômicos aqui no Brasil, como a extração de pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, né, o ciclo do ouro e assim por diante, beleza? E para que isso ocorresse, logicamente o Brasil estava atrelado a Portugal. Então, na verdade, quem mandava no Brasil era Portugal. Então, tudo que Portugal mandasse era lei aqui no Brasil, né? E para que você entenda bem esse período, a gente precisa dar uma olhadinha nesse tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, né? Esse tratado é um tratado que vigorou então de 1703 a 1836, que na verdade vai ter a seguinte base: Portugal vai fazer um tratado com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, dizendo que todos os tecidos, ou seja, todos os produtos manufaturados e depois, né, industrializados, eles serão comprados da Inglaterra, da Grã-Bretanha. E, em troca, a Inglaterra ou Grã-Bretanha compraria os vinhos de Portugal. Né? Logicamente que isso aí é no grosso modo. Né? Por quê? Porque, na verdade, todos os produtos então industrializados, não só os tecidos, tá? Por isso panos e vinhos, vão ser comprados na Inglaterra. E, em troca, a Grã-Bretanha vai fornecer os seus produtos para Portugal, para o Brasil, e também vai prestar ali uma certa proteção. Né? Exatamente por isso, a gente vai ter uma proibição do desenvolvimento das indústrias aqui no Brasil. E o que é notável é que a gente vai então passar por um grande período sem indústrias. Beleza. Mas em 1808 tudo isso muda de figura. Por quê? Porque esse tratado de panos e vinhos aí vai meio que salvar a pele da coroa portuguesa. Porque eles vão precisar sair fugido de Portugal e vir para o Brasil. E por que sair fugido? Bom, por conta do Napoleão Bonaparte. Né? O único rei que vai conseguir enganar o Napoleão é exatamente o Dom João VI, o rei de Portugal. E quando ele faz isso, ele só o faz, né? Ele só sai de Portugal e vem para o Brasil porque a Inglaterra vai garantir então a sua proteção. Então eles vão sair de lá e vão vir para o Brasil. O Dom João VI é o único imperador na história que vai sair da metrópole para vir para sua colônia. Né? Nenhum imperador havia feito isso. É como se fosse assim, indigno, sabe? Ah, nossa, isso aí, o rei não pode fazer uma coisa dessa. Né? O rei fica lá na metrópole, com a sua corte e tudo mais. Devido a essa saída do Dom João VI de Portugal e vinda para o Brasil, a gente vai ter algumas necessidades criadas aqui no Brasil. Por exemplo, como que o Dom João VI ia conseguir manter a sua corte com todos os luxos e tudo mais que eles tinham em Portugal? A primeira questão é exatamente igual, não vai ser.
né? E daí, para que isso ocorresse, para que eles tivessem acesso aí a diversos outros produtos, a gente vai ter uma abertura do mercado brasileiro, porque agora outros países vão poder vir aqui negociar, logicamente, com todos os direitos garantidos aí para a Grã-Bretanha, né, que era ali o braço direito, então, do Dom João VI, né, que protegia o Dom João VI, a gente vai ter uma ampliação da entrada de produtos aqui no Brasil e cobrando-se taxas de 24%, né, taxas alfandegárias. Então, para vender algum produto aqui no Brasil, o cara precisaria pagar 24% de imposto sobre esses produtos. E por que isso? Bom, exatamente porque o Dom João VI ele precisava manter a sua corte. Então, os países que vendessem aqui no Brasil precisariam dar uma espécie de contribuição ali para ele, né? O que é nada mais, nada menos o sentido do imposto, né, atualmente. Por que a gente tem impostos? Porque o Brasil precisa se manter, né? E daí, logicamente, a gente sabe que o governo brasileiro é altamente ineficiente, tá? Não estou falando desse, estou falando disso historicamente, é altamente ineficiente, por isso nós temos altas taxas de impostos, beleza? Mas voltando então para o nosso contexto, vai ocorrer em 1844 a Tarifa Alves Branco. O que tem de importante a Tarifa Alves Branco para a industrialização no Brasil? Ela tem uma questão muito interessante, que é a seguinte: o Alves Branco, né, que é o ministro da Fazenda do Brasil, ele simplesmente vai lá e vai sobretaxar os produtos que entram aqui no Brasil. Se não tivesse produto igual, ou seja, similar, sendo produzido aqui no Brasil, o cara pagaria 30% de imposto. Se tivesse esse produto sendo produzido aqui no Brasil, a gente vai ter 60% de imposto sobre esse produto. Né? E o que é importante, o que é interessante nessa tarifa aí para o processo de industrialização no Brasil? É como se fosse o seguinte, ó, ele que vai plantar a sementinha da indústria aqui no Brasil. Por quê? Se um cara criar uma indústria aqui no Brasil, imediatamente o produto que ele vai vender vai criar um imposto sobre os outros produtos similares de outros países que estão entrando aqui. Então, automaticamente, se eu criar uma indústria, o preço do que vem de fora sobe 60%. Né? E isso vai fazer então com que as pessoas que tinham interesse em criar uma indústria aqui no Brasil, produzir qualquer coisa, comecem a pensar, falar, mano, se o meu for muito ruim, eu ainda vou poder ter um lucro grande, porque é 60% que vão cobrar dos que vêm de fora, né? Então, isso acaba dando uma impulsionada aí no início do processo de industrialização do Brasil. Mas é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que corta, que acaba com esse período em que o Brasil não possuía indústrias. Né? O que vem a ser a Lei Eusébio de Queiroz? A Lei Eusébio de Queiroz vai possibilitar, então, o fim do tráfico escravagista. Então, as pessoas não poderiam mais comprar escravos que vieram da África. Junto com isso, a gente tem lá, né, a Lei Bill Aberdeen, que vai permitir então à Marinha Britânica apreender os navios que estavam traficando os escravos. E, logicamente, que, mesmo que pouco, né, essa lei, a Lei Eusébio de Queiroz, junto com a Bill Aberdeen também, forma aí o conjunto de leis que a gente diz que é para inglês ver. A gente faz de conta que acabou o tráfico de escravos e coisas do tipo, né? Então, logicamente, por quê? Porque o Brasil possui um péssimo recorde de ser o último país a acabar com a escravidão. O escravo ele era o segundo produto mais caro desse período. Né? Qual que era o primeiro? O primeiro era a caravela, porque com a caravela você poderia comprar e vender os mais diversos produtos. Né? Então, logicamente, que a Lei Eusébio de Queiroz ela corta, ela quebra esse período, né? Aí, vamos continuar, tá? A gente não vai parar, não. Aí a gente entra na
primeira fase de industrialização do Brasil, que é a chamada fase da implantação industrial no Brasil, que vai de 1850 a 1930. Beleza. Nesse período, então, 1850, a gente vai ter a Lei Eusébio de Queiroz criando o fim desse comércio escravagista, que vai liberar uma grande quantidade de dinheiro no mercado. Beleza. O que é notável no Brasil para essa época aí, para 1850 e o período aí das adjacências, digamos assim? O interessante é que o Brasil não tinha estrutura nenhuma. Nenhuma. O Brasil não tinha nada, né? Transporte, porto, saneamento. Olha só, isso aqui é o Porto de Santos, a galera transportando café, mano, na Cacunda, né? Tipo assim, não tem jeito de fazer um bondinho, um trem, alguma coisa chegar aí para você só descarregar e colocar ali no navio. Até tem, né? Mas aí você precisa de investir em estrutura e tudo mais. E no Brasil isso não existe. Então, o que vai começar a acontecer aqui no Brasil? A gente vai ter inicialmente uh, o aumento da preocupação com essas questões. Fala, gente, no Brasil não tem nada, né? E, como a gente bem sabe, como já estudamos, a gente vai ter dentro desse período aí o início da entrada dos imigrantes. Então lembre-se, ó, em 1888 a gente tem um fim definitivo aí, né, da escravidão no Brasil, mas já antes disso, né, os capitalistas, os grandes fazendeiros e tudo mais, já haviam se reunido e criado, por exemplo, a lei de terras, né, que é para proibir que os pobres aí, que os ex-escravos conseguissem ter acesso à terra. Beleza. Mas só essa mudança aí do fim da escravidão traz uma transformação que é muito interessante. Cada um desses trabalhadores aqui, ó, eles são assalariados, eles não são escravos. E, logicamente, que isso vai começar a trazer aquela questão. Fala, viu, e as estruturas do Brasil? Como é que estão? Essa obra aí, ó, é a estrada de ferro que conecta o Porto de Santos a São Paulo, né? Um imenso investimento aí do Barão de Mauá, mas entre os investimentos do Barão de Mauá, esse aí vai ser um dos mais seguros que ele fez. Por quê? Porque sem essa conexão da estrada de ferro do Porto de Santos a São Paulo, o Brasil não seria nada do que é hoje. Então, digamos assim, ó, que esse investimento aí ele se paga várias e várias vezes e rapidão, né? E além de tudo isso, imagine uma outra coisa. Eu tenho o início da construção dessas estruturas, como uma estrada, né? No Brasil não tinha estrada, né? Uma estrada calcionada, né? Que a gente fica tendencioso, fica querendo chamar de rodovia. Eu não sei se você sabe a diferença, tá? Estrada é de chão, rodovia é asfaltada. Mas quando você pega uma estrada aí, coloca ela, faz ela de pedra e tudo mais, você tem, digamos, uma estrada muito melhor. Então, logicamente, essas iniciativas aí, como criar estruturas para o Brasil ter um futuro industrial, ou pelo menos para agilizar, né, o fluxo de mercadorias, elas vão começar a aparecer e elas são muito interessantes. Por quê? Ó, eu tenho agora o aumento do número de trabalhadores assalariados. Além disso, eu tenho a entrada dos imigrantes. Tem mais gente no Brasil e gente recebendo salário. Isso vai aumentar a demanda da produção, da criação de produtos, né? E, logicamente, que a gente vai ter a necessidade de construir uma ferrovia, de construir estradas, construir, por exemplo, uma fábrica de gás, né? Entre outras estruturas, mais estradas, né? Você bem pode ver, tipo assim, isso aí ó, é uma estrada. Os caras vão fazer o quê? Vão asfaltar depois? Não, não. No máximo eles vão tentar dar uma socada aí, mas presta atenção, eles estão destruindo uma floresta para abrir uma estrada, né? Se eu não me engano, isso aí é no norte do Paraná. Então, é uma estrutura que antes não existia, era impossível. Mas agora, como você tem muito mais trabalhadores, como você tem uma demanda, e por demanda leia, se você gastar o dinheiro construindo uma estrada, você vai ter o lucro de volta garantidíssimo, né?
Então, isso vai começar a ocorrer. Por isso, o Visconde, primeiro Visconde, depois Barão de Mauá, né, ele subiu de cargo aí, vai ser tão feliz nos seus investimentos. Não em sua vida, né, nos resultados. Em história vocês já devem ter visto, né? Coitado do Barão de Mauá. Então, o que vai ocorrer? A gente vai ter o aumento dessas estruturas e o aumento da chegada então dos imigrantes. Todo esse processo, né, vai simplesmente acelerar o processo de implantação de algumas indústrias no Brasil. Mas uma coisa é notável, né? A gente vai depender desde sempre de tecnologia externa. Esse é o Kassato Maru, né, o primeiro navio aí que vai trazer os japoneses aqui para o Brasil. Olha tanto de gente, né? Então é uma grande chegada mesmo. E daí, o que você tem? Na verdade, o Brasil está começando a criar ali suas primeiras estruturas e, pum, Primeira Guerra Mundial. Se você pensar a época, a gente tinha indústrias que eram muito frágeis. Por exemplo, uma das indústrias que começa a se desenvolver, e até do Matarazzo, né, a indústria de banha. O que é a indústria de banha? Mano, você pega o porco, tira a gordura dele, prensa ela, né? Ela vai deixar de ser um pedaço de carne, né? E aí você enlata. Você põe numa lata e fecha aquela banha de porco e vende. É uma das indústrias no Brasil que começa a crescer, a acelerar. Ou seja, o Brasil não tinha indústria de nada, de nada. Fala, gente, e óleo de soja? Óleo de soja aqui no Brasil? Minha nossa, é bastante recente, tá? Então a gente vai ter essa grande necessidade e nós vamos ser muito dependentes do exterior. Quando começa um processo como a Primeira Guerra Mundial, meu, como que os produtos vão chegar aqui no Brasil? Eles vão necessariamente ser transportados da Europa, dos Estados Unidos para cá. Com uma guerra que tem um grande desdobramento, né, uma grande parcela dela se desenvolvendo no mar, é um grave problema. Então você vai ter aí essa dependência do Brasil cobrando o seu preço. Ou seja, você vai passar por um grande período com redução de produtos, né? E em alguns momentos não tem produtos para vender. Então, quem consegue trazer um navio cheio de produtos da Europa ou dos Estados Unidos aqui para o Brasil vai ganhar bastante dinheiro. E isso faz também com que a nossa produção interna, a aparição, a implantação das indústrias aqui no Brasil também deu uma aceleradinha, né? Então leia assim, ó, é como se fosse assim. A Primeira Guerra Mundial é como se ela criasse a primeira revolução industrial no Brasil. Então agora a gente vai começar sim a ter indústrias aqui no Brasil, né? A gente vai começar a ter o início ali, né, dessa chamada industrialização aqui no Brasil. Beleza? Então, ó, beijão para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.